pessoal, estamos de volta, já paramos para poder almoçar aqui. Hoje, como eu falei para vocês, a receita foi a receita de camarão internacional. Maravilhosa por sinal. Muito boa. Agora você come e não mostra, pessoal. Não dá pra ficar com... O arroz amarelo estava bom, meu amigo? Mais ou menos. Como sempre, controle de qualidade aí, fazendo as exigências dele. Só que a gente fez uma pergunta para Jorge, e não adianta fugir, apesar do Tentei almoço. fugir na hora do almoço, não deu certo. A gente conversou mais cedo aqui, a gente conversou com o Paulo e ele trouxe a ideia da gestão 5.0, trazendo as experiências de padronização e treinamento. Xande, que é especialista na área, fez um resumo, trouxe para a gente aqui a conceituação do que ele entende, daquilo que ele encontra da vivência dele no ambiente condominial em Salvador. Grazi, com as suas experiências, inclusive recentemente ela fez alguns treinamentos, a gente pôde acompanhar aqui a movimentação dela, e eu aproveitei para Jorge perguntando, né, quem foi quem abriu aqui o programa conosco hoje, falando sobre a gestão 5.0 aplicada a condomínio. Tudo que a gente falou aqui por enquanto, se aplica ou não se aplica ao ambiente condominial? Totalmente, né? Todos esses pontos, e aí o link que se faz entre engajamento, impacto, eficiência, que são os pilares da gestão 5.0, o Paulo falou muito bem disso até no início da fala dele aqui, que a forma de você conduzir a chegar à efetividade desses pilares é justamente a metodologia que uma sistemática como o ISO 9001 vai lhe proporcionar. Então, quando ele falou da questão de recursos, e dentro dos recursos a gente está falando justamente pessoas, processos, ambiente para a operação de processos, todas essas são temáticas dentro da ISO que vão trazer a metodologia necessária para que você saia de um ambiente, vamos dizer, sem parametrização, um ambiente ainda informal, e chegue efetivamente num ambiente em que você tem regras claras do jogo, que você tem autoridades e competências distribuídas, que você tenha certeza de qual é a competência que aquelas pessoas precisam para operar aqueles processos bem estabelecidos, e naturalmente isso vai reverberar lá na eficiência. E isso vai chegar justamente à viabilidade de você fazer mudanças no processo de forma consistente, gerenciando riscos, gerenciando oportunidades, porque a gente fala muito em riscos, mas a gente esquece de gerenciar também as oportunidades que aquelas situações muitas vezes acabam ali demonstrando. Então a sistemática da ISO ela vai ser o pilar, vai ser o trilho por onde você vai conduzir todas essas implementações e mudanças necessárias para ter um sistema de gestão eficiente, um sistema de gestão que tenha capacidade de entregar consistentemente resultado pretendido. Então essa é a tônica e acredito nisso 200%. Tanto acredito que é algo que a gente vive na realidade. Eu conheci Paulo, não sei se você sabe, Paulo parece novinho, mas foi meu professor. Conheci Paulo no MBA, foi meu professor. Já era um senhor de idade naquela época. Era jovem aprendiz. Tem 25 anos militando na área. 25 anos militando na área, daí vocês fazem a conta, tá? Mas Paulo foi meu professor. Cedo, não começou com menos de 30. Conheci como professor, depois fui convidado por ele para atuarmos em conjunto com a parte de auditoria. Hoje tenho orgulho de dizer que fui certificado auditor líder Trinorma por ele, uma certificação que é bastante difícil de se alcançar. Atuo hoje em parceria em alguns projetos com ele na parte de certificação e tive o prazer de tê-lo como cliente, na verdade, ele prestando consultoria ao nosso escritório num processo que nós iniciamos em 2021 e chegamos até a certificação. E como isso se desdobra para o condomínio? Né? Como é que a gente vê essa base se desdobrar na realidade do condomínio? Gente, o condomínio não é um ser, não é um ente estranho e desconectado da realidade do mundo. Gestão é gestão. Gestão você vai fazer na sua casa, você vai fazer na sua vida, você vai fazer no seu condomínio, você vai fazer na sua empresa. Gestão é gestão. Gerir é você conseguir identificar, medir, mensurar, como Paulo bem coloca, e tomar as medidas de forma consistente, aprendendo com o processo para direcionar para um objetivo que você traçou lá atrás. Então é essa a tônica. Paulo, eu não sei, rapidinho, Xande, só para poder aproveitar a deixa de Jorge aqui, não sei se você se lembra, no final do Condomínio ano passado, você fez a sua apresentação, você fez a sua palestra lá, e aí a gente bateu um papo rapidamente ali na saída, aí eu pedi para você responder de forma objetiva como eu consigo, e aí essa é a provocação que eu te faço hoje, faça de conta que hoje você está falando aqui para os seus condôminos,
você normalmente se apresenta como um condômino, só que hoje vai ser o síndico. Hoje você foi eleito síndico aqui. Como eu convenço a nossa Assembleia para investir na gestão da qualidade no ambiente condominial? Engraçado, né? Você iniciou a fala de maneira muito interessante, muito assertiva, dizendo que o condomínio ele quer o quê? Redução de custo, redução de despesa, redução de gastos, né? Mas como é que você consegue ter redução de gastos se você não consegue mensurar quais seriam esses gastos se você tivesse uma gestão mais ativa, uma gestão mais correta, administrando esses recursos? Mas você concorda comigo que reduzindo é um caminho ao lado de valorizar? Não. Eu vou além. Não. A questão Não de caminho ao lado. reduzir ela é muito um diálogo superficial, porque Muito tem custos superficial. que não são mensurados. Sim, exato. Porque se não tiver Por exemplo, cuidado... o custo da ineficiência, por exemplo, É justamente ele não é isso. mensurado. O Ele é retrabalho. difícil de mensurar. O retrabalho. O retrabalho, o custo da segurança mal feita, que fala o treinamento aqui, por exemplo. Ó, lembra? Entendeu? Se você não tem uma base de segurança mal feita, como Vocês que sabe que é entenderam isso que aqui? isso tudo é custo? Sabe o que é isso aqui? Acesso Como é que você fala biométrico. também? Acesso biométrico aí, ó. Vocês entenderam que isso tudo é custo? Eu chamo de acesso digital. Você mostra digital e entra. Assim, foi A partir do bacana. momento que você tem esses custos e você não sabe nem quais são e como reduzi-los, a gestão fica uma gestão totalmente capenga, porque você vai no intuito de tentar reduzir ao máximo, mas sem saber, inclusive, onde você está reduzindo e se aquela redução tem um ganho proporcional à mesma. Às vezes você reduz uma coisa e está deixando outra coisa, então E aí eu vou pegar e fazer Não tem o uma gancho com a compensação. gestão 5.0. O impacto na gestão 5.0 fala justamente em mudança. influência. O engajamento, ele vai diretamente atrelado a trazer a equipe para dentro desta base de mudança, dessa base de processo, modelo dessa ágil. base de alteração. Gestão Para de buscar relacionamento. eficiência. Gestão de E, relacionamento. e aí uma coisa interessante quando você fala, aplica a gestão 5.0 e tal. Quando chega no termo gestão 5.0, isso vem de evolução. Paulo falou, a gestão 5.0 veio da indústria 4.0 e aí veio a adaptação, a evolução. A gente precisa perceber, o mercado ele precisa perceber também que o cenário condominial está evoluindo. E se a gente não faz essa adaptação, a gente vai ficando para trás. E hoje muitos profissionais eles estão equivocados, achando que simplesmente uma experiência que ele já tem, uma bagagem do que ele já viveu, é suficiente para ele fazer a gestão do novo cenário condominial, e não é. Mas isso passa por tudo, Xande. Não é só, você falou uma coisa muito importante, não é só o síndico, é o mercado. Não adianta o síndico querer implementar e não ter prestadores que estão habilitados a fornecer o nível de serviço que o condomínio precisa dessa mudança. Mas assim, ó, o síndico ele é um ponto-chave no negócio. Claro, porque assim, ele quando o síndico ele está habilitado, ele tem o conhecimento, ele coloca acompanha os essa outros no evolução, padrão dele, né? ele vai ter que subir o sarrafo de quem presta o serviço para ele. Coloca no padrão. O que Dele. é quem padrão quem dele. vai prestar o serviço, o que é Justamente. que precisa entregar E para poder o atender sarrafo essa sobe. O sarrafo sobe, porque ele vai ser mais exigente, ele vai saber escolher. Ele não vai olhar só o preço e falar, pô, o cara tá me cobrando 5, a o fala outro tá de me graça é cobrando super 1. importante. Veja bem, o que você está dizendo aí. Você concorda comigo que eu também corro o risco de chegar alguém que simplesmente destrua tudo que foi feito Sim, e coloque num padrão, abaixa o sarrafo. com certeza. Mas quando você tem os dados, né, Entendeu? para poder apresentar, isso aí já... Você falou tudo. Aí você falou isso. Convencimento. Exato. A partir do momento que você está com o sarrafo alto e entra um outro qualquer com sarrafo menor, e você percebe que esse sarrafo menor ou é para atender expectativas e interesses de outros, ou porque essa pessoa não tem a competência necessária para ter o mesmo sarrafo, fica latente a mudança Mas e latente a quais- evolução, Mas, entendeu? Paulo, essa é a questão. Quais as expectativas a gente quer atender? Porque quando a gente, por isso que eu falei, agora você Então, foi eleito mudança, síndico. é uma mudança E de eu não sei se sistema, você é sabe. mudança de cultura. No seu condomínio, você sabia que você pode ser síndico sem se candidatar? Exatamente. Você Você eleitou sabia isso disso? no último encontro. Exatamente. Basta que você compareça à Assembleia e alguém fale bem assim, tem candidato? Não, eu quero Paulo. Por quê? Sabe muito Elege sobre... lá e pronto. Exatamente. Então, quais as expectativas? Ou pior, né? Eu quero fulano porque ele tem tempo. Nem sempre tempo é conhecimento, Competência, né? nem sempre tempo é competência. E nem sempre tempo é dedicação. E pra mim competência é o não pior é de tudo. sinônimo de Porque redução. competência você adquire, a dedicação é o que vai ser a via motriz de você chegar a, efetivamente Porque a gente, a cria ter uma, essa... a gente cria uma ideia de que ter competência e habilidades significa que lá na frente eu vou reduzir a cota nominal. Não. E não é isso. Eu quero só um adendo antes de passar a palavra para o Alexandre, que eu vi no treinamento hoje de manhã. E hoje de manhã, um dos itens que foram alçados à discussão foi gestão de relacionamento. Gestão de relacionamento é um dos princípios de gestão da qualidade.
um dos princípios. E tem tudo a ver com a necessidade de não aceitação de erros, que também é um princípio de gestão da qualidade. Quando você tem a não aceitação de erros e você promove um relacionamento maior e melhor, você sabe exatamente, através de uma padronização, qual caminho a ser seguido. E isso é muito importante. Como é que você chega numa empresa ou se chega num condomínio e você não tem minimamente quais são as autoridades e responsabilidades do agente da portaria? Qual o padrão que ele deve ter para poder Qual é o atender processo de acesso ao prédio? ou até além, 90. processo de acesso. Às vezes o acesso agora pode ser um acesso remoto. Sim. Paulo, Portaria 90%, remota, processo. Paulo, como fazer? Automatizado, mas é um processo. Como Ô, fazer? Paulo. Isso é 90% monitorado. hoje dos condomínios não tem. Se não for 90, mais que 90. 9,9. Não tem. Ô, Xande, Porque assim, eu que ainda- é algo que deveria ser muito trabalhado pelas próprias empresas que prestam esse serviço. Né? Que vai para as administradoras, para a empresa de terceirização de mão de obra, mas também não tem essa cultura. Então assim, isso acaba ainda redobrando o nosso trabalho, está ali. E aí tá- volta tá para a questão do fomentando treinamento isso. mais uma vez, né? Porque Capacitação. independentemente da questão, tem unidades aí que são portaria remota, ok. Mas tem outros que têm sistemas, né, faraônicos, mas que não tem treinamento, a pessoa tem Subutilizado tudo também. aquilo Tem ali. um processo, É mas o não tem o full- conhecimento A para operar o Ferrari para processo. andar de Fusca. né? Perfeito. Então, Mas você não falou um adianta. ponto E aí o interessante ecossistema acaba também, sendo Xande. subutilizado também, porque você tem uma ferramenta top de linha, aí o cara usa um módulo daquela ferramenta porque é o básico, Totalmente. sendo que precisa avançar. Mas esse é o ponto, é equilíbrio, gente. Nós precisamos mostrar para o condômino essa equação que a gente quer desenhar. Eu acho que tem um ponto de sistema de gestão. Passei recentemente por esse processo de implantação nos últimos 3 anos. Você precisa começar com o básico e botando um pé depois do Falamos outro. disso em semana. Não dá pra você achar que você vai chegar num Choque de condomínio gestão. e que você vai conseguir, ou numa empresa, para mim isso não tem muita diferença, chegar num condomínio, numa empresa e da noite pro dia você vai ter o melhor sistema de gestão do mundo. Você não tem que ser melhor do que o rei. Você tem que fazer o básico. O ponto principal É um para básico mim bem de feito. virada para um sistema de gestão crescer dentro de uma organização, qualquer que seja, é a partir da hora em que ela consegue o próprio sistema de gestão identificar as suas falhas e consistentemente trabalhar para solucioná-las. A máquina começa a girar. E A aí, partir da hora que a máquina começa a girar, é uma questão de evolução constante, Mas melhoria olha, contínua. Aí você e aí entra o processo que você fala tanto de PDCA, porque aí inicia com planejamento, para a gente entender quais são essas Perfeito. fases. Porque assim, se você pensar no Planejamento resultado... é um barco sem leme. Me perdoe, quando me a perdoe, gente mas pensa- o PDCA na mão de alguém que não sabe o que é planejamento, que não sabe o que é dirigir, ou seja, que não está habilitado, é mais uma ferramenta mal aproveitada. Conhecimento. É a base para a operação É do por processo. isso que, por exemplo, você tem excelentes gestores de relacionamentos em condomínios. Um cara que conseguiu se eleger síndico, ele é um cara bom, ele conseguiu o convencimento. Recentemente, eu até comentei com o Jorge, uma questão aí que a gente tem 2 políticos no Brasil que são muito bons naquilo que se propõe, que é se comunicar com o seu público. Mas a gente precisa de mais do que isso. A gente não quer somente o gestor de relacionamento, porque quando a gente fala em PDCA, quando a gente fala em manutenção, quando a gente fala em diversos itens, padronização, treinamento, a gente quer um cara que tenha visão, que busca Visão aquilo. holística, inclusive. Exatamente. Então, essa visão holística, combinada com a visão sistêmica, transforma a cultura, transforma o ambiente. E Mas qualquer tem que ter empresa, metodologia. qualquer local. Mas tem que ter metodologia para isso acontecer. Exatamente. Qualquer Não é, ecossistema. não é algo que se aprende sentado de E tudo casa, começa com planejamento. entendeu? Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar. qualquer lugar serve. Porque tem muita gente, desculpa, Xande, rápido, só para fechar. Não vai deixar a gente falar. Vai deixar. ele não pode nem- Tem muita gente que tem acesso ao ciclo do PDCA. Tem muita gente que está citada na cadeira ali que sabe como é que funciona. Mas infelizmente não sabe. Nossa, Não, mas o problema, sabe o que é? Que as pessoas querem tratar tudo muito de forma empírica. Superficial. Superficial. Perfeito, já. Eles sabem, já ouvi falar de PDCA, sei o que é e tal, mas quer tocar ali de forma empírica, acreditando ali na intuição, no negócio, e isso precisa ser reduzido. É bacana quando você tem a intuição, você deve seguir ali, mas precisa estar no papel. Metodologia. Tem que ter metodologia. E aí a questão é, quando você apresenta, não, a gente precisa e a gente vai transformar o mercado. Aí o cara que está olhando só o resultado final lá, que é a transformação do mercado, ele vai achar extremamente difícil e falar, poxa, não, é muito difícil, não vai rolar, é complicado e tal. Aí entra o que o Jorge falou, a gente precisa começar fazendo o básico.
E esse básico ele vai estar no plano do planejamento para ir mostrando quais são as metas que a gente tem, como é que a E gente sabe o vai que chegar lá. acontece, Xande? Isso vem muito, até do que a gente estava falando um pouco antes, sobre o retorno imediato do que está fazendo. A pessoa não tem paciência. É bom processo. Exatamente. Sabe, que tem Vou tempo fazer de uma maturação. colocação disso aí, Grazi. Diga. Grazi que está no mercado, obviamente, conhece muitas pessoas no meio. Arlo também quanto síndico. E Xande, sobretudo, que conhece também muita gente. Quantos síndicos vocês veem na prática utilizar ferramentas de gestão como um plano de ação no 5W2H, uma tratativa de causa mais apurada para um problema que se revele dentro de um condomínio? Riscos. Você não vê Jorge, gerenciar riscos. Grazi não responde agora não, porque hoje, excepcionalmente, a gente vai fazer o terceiro bloco. Já concluímos o tempo aqui do segundo bloco. Vamos ter que dar uma pausa para poder Grazi voltar. E assim, a conversa hoje foi bastante fluida. E aí, Paulo Góes não fala muito, né? Já perceberam? Mas você tá cortando, ele tá cortando, Ele é- me cortando também. Não, Não consegui falar nem 10%. porque a gente tem que fazer o link, pô. A gente não pode fugir quando ele traz a ideia da gestão de relacionamento. Se a gente não tiver o equilíbrio, a gente não consegue, pô. E assim, a gestão de relacionamento dentro do condomínio, tem muita gente que sabe fazer muito bem. Mas a gestão dos recursos, a gestão financeira. A gestão dos processos. O que dá trabalho, né? Exatamente, mas não fui a da pergunta. Eu vou que o Jorge mais, fez. é o que não aparece. Exatamente. Não fui a da pergunta que o Jorge fez. Hoje é aquela coisa da galera querer só se relacionar, vou aqui e tratar pontos individuais ali, esquecer um pouco do coletivo, porque o coletivo, a gente precisa ter esse planejamento para entregar um resultado. As pessoas querem fazer a política individual, vou ceder aqui para É o que você, aparece, você é o vê fácil. que é o que aparece, né? Já voltamos.